Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, eu sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. O tema de hoje: confiança em Deus na angústia. Salmos 56. Mais um salmo de Davi. Tem piedade de mim, ó Deus, porquanto há pessoas que me afligem. Eles me atacam e me oprimem sem trégua. Esses caluniadores me agridem sem parar. Muitos se insurgem arrogantemente contra mim. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu deposito toda a minha confiança e nada temerei. O que poderá fazer-me o simples mortal? Todo dia escarnecem das minhas palavras, meus pensamentos são contra mim para o mal. Eles iniciam as hostilidades, espiam-me, vigiando meus passos, porque atentaram contra a minha vida. Deixa-os escapar para a desgraça, derruba essa gente, ó Deus, em tua ira. Tu mesmo anotaste o meu lamento, recolheste em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registras tudo em teu livro? Meus inimigos baterão em retirada no dia em que eu clamar por socorro, e assim ficará claro que Deus está ao meu favor. Em Deus, cuja palavra eu exalto, Senhor, cuja palavra eu proclamo, neste Deus deposito toda a minha fé e nada temerei. O que poderá fazer-me o ser humano? Assumo, ó Deus, os votos que te fiz. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, porquanto me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, a fim de que eu caminhe diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Aleluia! Como é bom salmodiar ao Senhor. E aqui a gente pode tirar diversas reflexões, ainda não temos a certeza acerca do contexto, se Davi escreve quando ele estava em um momento que está narrado lá em 1 Samuel 21, do 10 ao 15, mas se ele estava preso. Acontece que aqui nós conseguimos identificar os sentimentos de uma pessoa que está sofrendo. Provavelmente, esse contexto narrado fala quando os filhos dos filisteus prendem a Davi na cidade de Gate. E se assim for, Davi aqui, nesta condição, estava indefeso. Ameaçado pelas autoridades, por seus colegas de prisão, ele então começa a salmodiar. Salmo que certamente ele devia estar recitando, era de boca fechada, porque mal podia falar. Como a palavra de Deus revela o que ele estava sentindo, como esta palavra emite o que muitas vezes nós também sentimos. Quando o medo me atacar, confiarei em ti. O medo que muitas pessoas carregam não é o medo comum, normal, humanamente falando, aceitável, mas um medo que paralisa as pessoas, que faz com que elas deixem de confiar na palavra de Deus
com que sua fé se desestabilize, com que sua força se esvare e vá embora. A fé frágil, a fé que é abalada por circunstâncias, quando a principal arma do inimigo aqui é uma ameaça para fazer com que você venha a ser afligido. O que fazer? Está aqui. Confiarei em ti, foi a resposta de Davi. Quando o inimigo ataca com arrogância, quando o adversário, o opositor, desconsidera uma pessoa de Deus, quando a palavra é o único recurso do crente na hora da adversidade, chega o momento de você colocar em prática aquilo que você falou, talvez aquilo que você meditou, talvez aquilo que você aprendeu a semana toda na igreja, ou até mesmo ouvindo essa mensagem no site da poderosa Palavra de Deus. A insegurança, essa figura de linguagem que Davi remete, falando das intenções do seu adversário, dos conflitos que ele estava enfrentando e como Deus pode nos refugiar. Ele demonstra fé sim, porque ele sabe que a oração dele, apesar dos seus medos, estava sendo ouvida e certamente atendida pelo Senhor, a ponto dele mesmo dizer: eu cumprirei os meus votos. É muita ousadia, não é? Aleluia! Aquele que se assegura e que confia no Deus imutável e poderoso, tem a convicção que as suas orações são atendidas mesmo nas horas de crise. Aqui Davi disse: todavia, quando o medo me atacar, eu confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra louvo, eu deposito confiança e nada temerei. Por 2 vezes ele pergunta: olha, o que é que pode fazer um simples mortal contra mim? O que é que uma pessoa comum, que a Bíblia diz que é como uma erva do campo que nasce e logo se desvanece, com o vento ela é capaz até de se esfarelar, se esfacelar. O que é o ser humano perto do sopro do Criador? O que é o ser humano nas mãos daquele que o fez? Conscientes da verdade divina, podemos e devemos depositar o nosso coração no Senhor. Quando o dia inteiro o medo te atacar, quando o dia inteiro temores vierem contra a tua vida, e esses inimigos, entenda, não são pessoas, são hostes espirituais do mal, são coisas que só podem ser discernidas mediante os olhos do Espírito. Quando essas coisas acontecerem, lute e enfrente. Se algo está atacando você, seja nas suas emoções, nos seus pensamentos, a Bíblia fala sobre setas, dardos inflamados do maligno, que muitas vezes levam pessoas a agitações terríveis, agonias, perturbações. Sofremos por todos os lados. Parece que há um sequestro das nossas emoções, há um sequestro da nossa alma. Quando a mente entra num conflito e fica cativa, como se fosse numa prisão. Aqui é claro que havia uma situação que Davi estava enfrentando. Aqui ele estava indefeso, ele estava sendo ameaçado. Aqui a palavra nos é clara quando fala acerca dessa situação em que ele enfrentou com os filisteus quando prenderam ele em Gate. E quando a vida te prende em algum momento, quando você permite com que coisas do passado te prendam em determinadas situações que te dão medo, é por falta, muitas vezes, de confiança em Deus e entregar esses medos ao Senhor, que você deixa de viver o futuro que Deus tem para você. O medo
que faz com que muitas pessoas olhem para trás até e digam: ah, mas aconteceu isso comigo lá atrás, ah, mas eu sofri assim, ah, mas eu passei por isso assim, por isso eu não consigo mais confiar em ninguém, eu não consigo mais ser assim, eu mudei, tudo mudou. Medos, se sentindo muitas vezes como Davi estava se sentindo, cercado pelos seus temores internos e externos. Quando são situações que vieram contra a tua vida, que você não esperava, que lutaram contra a sua pessoa, que deixaram você nessa situação de crise, o que você fez? O que você pensou? Pensou que era o teu fim? Talvez você tenha pensado que não há mais jeito. Talvez você tenha até mesmo desistido de viver. Quem sabe você perdeu as esperanças. Quem sabe você até se afastou de Deus. Permitiu com que esses temores tomassem conta de você e tirassem você do propósito, da vontade do Senhor. Eu não sei qual é a razão que te leva a sofrer. Eu não sei qual é o perigo que você está enfrentando como encarcerado. Qual é a emoção, qual é a área da sua vida que está sofrendo um sequestro, um abalo, uma prisão. Mas uma coisa, a palavra de Deus nos ensina, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, confie em Deus. Não há autoridade maior do que Ele. A Bíblia diz que sobre todo nome há um nome, que é o nome de Jesus. E que diante deste nome se dobrará todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. Decida confiar em Deus, porque Ele é bom em todo tempo. Ele pode mostrar para você a saída, revelando atitudes sábias, porque Ele detém o poder. E tem algo que o Espírito Santo faz na hora da aflição com seus filhos. Dá o equilíbrio, a sanidade mental, para que, à luz da revelação do seu Espírito, possamos sair dessas situações de crise. Davi, no verso 4, ele diz: em Deus cuja palavra louvo, deposito minha confiança e nada temerei. Você não precisa temer o passado, temer o presente, nem temer o futuro. E além de não temer nada, você também não precisa temer ninguém. Temer pessoas que te julguem, temer pessoas que te frustraram, porque Deus é contigo. Quando você compreende a dimensão desta palavra, você vai procurar vivê-la. Ainda que os teus inimigos, os teus piores inimigos, estejam sendo dia após dia alimentados por você mesmo. Pessoas que muitas vezes elas se vitimizam nesse ciclo, contam para os outros como se isso fosse uma medalha de honra, quando na verdade é a razão da prisão, é a causa da dor. Eu quero te dizer que o Deus de promessas, o Deus de aliança, fala: não temas. E existe não temas na Bíblia mais de 200 vezes. Não temas. Não temas a nada e a ninguém. O que pode um simples mortal te fazer? O que pode uma situação vir a causar em você? Apesar dos desafios, apesar da maldade presente neste universo, nada pode prejudicar um filho e uma filha de Deus. Nada pode afligir a alma desta pessoa a ponto de tirar a convicção, a certeza, a confiança de que Deus é presente. Deus, uma coisa Ele faz, Ele reage. E Ele reage às orações. E Davi aqui,
estava tomado de muitas lágrimas e ele lembrou que até na hora de chorar, Deus não deixava de anotar e registrar o seu lamento. Como é bom saber que as lágrimas que você derrama, o choro, a angústia do teu coração, além de ter a intercessão maravilhosa do Espírito Santo que interpreta os gemidos, tem anjos que recolhem em odres as tuas lágrimas. E os teus lamentos estão todos registrados diante de Deus. É, como Davi diz, Ele, o Senhor, registra tudo no seu livro. Deus está com você. Deposite a fé no Senhor. Tenha convicção de que quando tudo isso passar, quando esse momento passar, você ainda vai agradecer a Deus. Aprendemos na palavra que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus está tomando nota das suas lágrimas, tomando nota da sua situação, está contigo. E por isso, você não será abalado. Eu convido você a orar comigo e dar a Ele a sua oferta de louvor, assim como Davi disse: eu vou dar ao Senhor o meu sacrifício de louvor. E louvar a Deus, nós não louvamos por causa das circunstâncias, mas porque Deus é digno de ser louvado, independente das circunstâncias. Aleluia! Paulo e Silas louvou a Deus em uma prisão. E você? Pode oferecer a Deus a verdadeira adoração? Será que você pode adorá-lo em espírito e em verdade? Porque Deus tem te livrado da morte, tem feito uma aliança contigo. Independente da circunstância, Ele te ama. Ele é eterno, Ele vela para cumprir aquilo que diz. Este momento vai passar. Vamos louvar ao Senhor orando e agradecendo, porque nada como o amanhã, que a Ele pertence, para fazer com que você venha a compreender o real propósito, o motivo de tudo o que você está passando. Pai, em Teu nome, queremos, ó Deus, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, pois os filisteus, Senhor, representam inimigos. Muitas vezes esses inimigos somos nós mesmos. Não contribuímos com o nosso pensar, com o nosso falar, com o nosso agir. Muitas vezes são forças espirituais malignas que atuam contra a mente, contra o corpo, contra as emoções, sentimentos. Pai, que no Teu nome, onde houver uma prisão, onde houver um cativeiro de ordem, Senhor, maligna, de ordem, Pai, mental, eu peço que no nome de Jesus Cristo, o Senhor liberte agora, em Seu nome e em Seu poder, neutralize a hoste espiritual da maldade, seja principado, potestade, espírito dominador. Pai, eu clamo a Ti, que no nome de Jesus, todo demônio que tem nome seja sujeito agora ao nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Eu peço, Senhor, que esta pessoa que está aflita, angustiada, abatida, venha ser consolada pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu peço, ó Pai, que no nome de Jesus toda pedra de tropeço, todo adversário interior ou exterior seja agora retirado do seu caminho. Eu peço, ó Pai, que o Senhor receba esta oferta de louvor, esta oração, e que livre o Teu servo ou a Tua serva. Livra, Senhor, e salva
pelo poder do teu santo nome, porque tu és bom. É por isso que nós confiamos em ti e na tua misericórdia. Rogamos ao Senhor e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.